Estamos aqui mais uma vez na casa de Deus para retomarmos algumas atividades e nós estávamos estudando a palavra de Deus. Vocês estão lembrados aqui que nós estávamos estudando? Estão lembrados ainda? Qual era o tema? Não lembra do tema que nós estávamos estudando na segunda-feira? O porquê devemos ler a Bíblia. Lembraram agora? Então vamos continuarmos e abre a palavra de Deus neste momento. Apocalipse capítulo 3, versículo de número 12. A palavra de Deus nos diz: a quem vencer, eu farei coluna no trono do meu Deus, e dele nunca sairá, e estarei sobre ele, e escreverei sobre ele o meu nome, o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Fecha teus olhos e oramos ao Senhor. Deus, queremos glorificar o teu nome pela tua bondade, pela tua paz e misericórdia. Continua nos fortalecendo, continua nos orientando e capacitando. Nos ensina a cada dia a tua palavra, Senhor, e que nós possamos crescer na graça e no conhecimento, pelo poder que é no nome do Senhor Jesus. Amém. Pode sentar, queridos. Um assunto muito importante para as nossas vidas, e nós temos que sempre refletir na palavra de Deus. A Bíblia nos ensina que bem-aventurados são aqueles que ouvem e guardam a palavra no coração. E nós devemos continuar sempre observando o que é que a palavra de Deus nos diz. Quando nós meditamos nas Santas Escrituras, Deus deixou para mim e para você um grande aprendizado. Imagine eu e você todos os dias nós meditarmos nas Santas Escrituras e armazenar sobre nossa mente um pouco mais da palavra de Deus. Dificilmente nós criamos este hábito, mas é louvável que nós temos condições de meditar e armazenar sobre a nossa mente tudo quanto a palavra de Deus nos ensina. Precisamos aprender a palavra do Senhor porque precisamos crescermos na graça e no conhecimento, e cada assunto que nós lemos devemos meditarmos e buscarmos conhecimento dentro do contexto bíblico da palavra do Senhor. Só que os cristãos do século 21 têm tantas coisas que eles se preocupam, tem tantas coisas que ele armazena, que guarda, que se lembra, e muitas vezes nós nos esquecemos da palavra de Deus, de guardar o que nós escutamos alguém ministrando, de guardar o que nós lemos. Às vezes as pessoas se esquecem até do versículo e do capítulo que foi lido numa leitura devocional na igreja. O culto nem terminou, e quando alguém pergunta, a leitura foi feita onde? Muitas pessoas não sabem, se esqueceram. Nós devemos nos lembrarmos da palavra de Deus, porque ela nos edifica, nos leva para mais perto de Deus, e temos condições de armazenar sobre a nossa mente e dentro do nosso coração a palavra de Deus para sobressair de qualquer circunstância que nos sobrevém. Já aproveite e olhe para a pessoa que está aí perto de você aí e diga: eu e você temos condições de ouvir, de guardar e nos lembrar
depois de tudo quanto aprendemos. Então, nesta noite, vamos aprender um pouco mais juntos. A Bíblia diz que o Senhor Jesus Cristo, ele levou o apóstolo João, permitiu com que o apóstolo João, ele fosse levado para uma ilha chamada de Patmos. E esta ilha não tinha coisa boa lá. Era uma ilha onde se levavam pessoas perigosas, pessoas que tinham vontade apenas de ir contra o império. E essas pessoas iam lançadas nesta ilha para que pudesse trabalhar em um serviço pesado. Esta ilha cercada de uma vegetação, de tal forma que também tinha muitos animais ferozes, e se alguns tentassem fugir daquela ilha, os animais ferozes poderiam acabar com a vida dele. E o apóstolo João estava lá nesta ilha apenas porque falava do Evangelho de Cristo Jesus. E devemos entender que falar de Jesus, sempre nós não vamos receber um elogio, um aplauso, uma tapinha nas costas, uns parabéns de alguém, mas falar do amor de Jesus, quantas vezes estamos pregando o Evangelho para alguém e outras pessoas passam, ignoram, começam até alguns a praguejar, porém não entende o valor de quem está recebendo aquela palavra que alguém está dando, porque a palavra de Deus é uma palavra de transformação, e nós devemos aprender para ensinar a palavra de Deus. E a Bíblia, do capítulo 2 ao final do capítulo de número 3, a Bíblia traz um relato das igrejas da Ásia Menor. E é sabido dos irmãos que mesmo o cristianismo indo por várias cidades, várias civilizações e vários países, havia dificuldade de pregar o Evangelho do Senhor Jesus. Mas, para o nosso conhecimento nesta noite, nós precisamos mentalizar alguns nomes. A Bíblia diz que na Ásia Menor existia quantas igrejas? Vamos lá? Do capítulo 2 de Apocalipse ao capítulo 3, a Bíblia fala de algumas igrejas da Ásia Menor. Quantas igrejas são total? Vamos pensar junto? Quem lembra do número da perfeição? 7 igrejas na Ásia Menor, certo? Mentalizaram isso? Na Ásia Menor existiam 7 igrejas. Do capítulo 2 ao capítulo de número 3 traz essa narrativa, e precisamos mentalizar isso, certo? A primeira igreja, qual era? Esqueceram? Começa com a letra E. Está ali na Bíblia. A primeira igreja era a igreja de Éfeso, uma das maiores, das mais ricas, porque era a margem do rio, e muitos barcos, muitas embarcações atracavam lá no porto de Éfeso, uns para comprar, outros para vender, outros para apenas levar o frete. E a igreja de Éfeso foi uma das maiores.
O nome da segunda também começa com E. Igreja de... estão pegando carona na Bíblia, né? Eu preciso que vocês mentalizem, certo? O segundo nome era Esmirna, uma igreja também constituída pelo amor de Jesus Cristo, que tinha os seus altos e baixos, porém prosseguia ainda na caminhada. A terceira igreja, com a letra P, como é o nome dela? A igreja de Pérgamo, uma igreja também que vivia uma vida dúbia, ora servindo ao Senhor, ora se ausentando, mas continuava na caminhada. A quarta igreja, com a letra T, qual é o nome? A igreja de Tiatira. Era uma igreja também que vacilava um pouco, mas continuava na presença de Deus. Então vejam, na narrativa bíblica, as igrejas eram igrejas, serviam ao Senhor, estavam na Ásia Menor, que era mais liberal no período para a propagação do Evangelho, mas mesmo servindo ao Senhor, vacilavam.